Conexão Catalão-Corumbaíba. Vamos falar agora com o prefeito Wisner. Entrevista exclusiva com o chefe do Executivo Municipal, falando sobre diversos assuntos. O prefeito Wisner já está com a gente. Aí está, prefeito Wisner. Muito obrigado por atender aqui a produção, a TV Sudeste. Nosso abraço à querida gente de Corumbaíba, que a partir de agora, então, vai estar acompanhando essa entrevista exclusiva. Bem-vindo à TV Sudeste, prefeito Wisner Araújo. Olá, Návio. Bom dia, seja sempre muito bem-vindo. Prazer falar com você, com a TV Sudeste e toda a audiência que vocês têm em Catalão e Corumbaíba. Wisner, para começar essa entrevista, eu gostaria que você falasse aí sobre essa premiação da gestão do futuro das cidades, que vem, de certa forma, a gente pode dizer assim, coroar esse trabalho nesse primeiro ano de seu mandato? Recebemos com muita alegria essa indicação e devo começar dizendo a forma que nós fomos escolhidos e quantos foram escolhidos no estado de Goiás. Nós somos 246 municípios no estado de Goiás e desses 246, apenas 30 receberam essa premiação. O estado é dividido por 10 regiões, cada região, 3 foram escolhidos no índice de gestão pelo futuro das cidades. Então recebemos com muita alegria 11 meses de administração e Corumbaíba contemplada com essa premiação. A premiação não é do Wisner, não é do Diogo, a premiação é de Corumbaíba e principalmente dos nossos servidores públicos municipais. Quando eu fui ouvido lá no final do evento, eu disse, eu dedico esse prêmio aos servidores públicos municipais, desde o secretário até aquele servidor que é auxiliar de serviços gerais. Todos fazem parte dessa administração. E só fomos reconhecidos graças ao trabalho de cada um. A avaliação ela foi feita na área da saúde, o índice de aplicação dos recursos, o índice de vacinação. E para você ter uma noção, o índice de vacinação de Corumbaíba, foi de 100%. Então, isso aí demonstra a seriedade com que a saúde de Corumbaíba é levada. E analisa a educação da mesma forma, a aplicação dos recursos, o aprendizado, vem na gestão como um todo, vem na gestão financeira, vem na governança. Eles fazem esse levantamento e chegam à conclusão de que aquele município atingiu a meta e ele alcançou o índice necessário de gestão pelo futuro da cidade. E o futuro de Corumbaíba está desenhado em 11 meses. Eu juntamente com o Diogo, nós temos muito orgulho em dizer isso. Uma prefeitura que nós recebemos no dia 1º de janeiro de 2025, com 13 milhões de dívidas, das quais nós já pagamos quase 100% em 11 meses. E ainda fazermos o que estamos fazendo na administração, renovando a frota, recebemos 18 carros no estaleiro, sem condições de rodagem. Já adquirimos em 11 meses 10 veículos zero, está chegando mais uma ambulância zero essa semana. Nós pegamos a educação que gastava aproximadamente 2 milhões de reais com merenda escolar anual. Melhoramos a merenda e reduzimos esses gastos para 800 mil anual aproximadamente. Esse índice de gestão é refletido por conta dessa administração. Então é gestão. Você faz o planejamento, trabalha com seriedade, faz a gestão, logicamente alcança um prêmio tão importante a nível estadual, que serve de exemplo para o estado inteiro, somente por conta da gestão. Ô Wisner, e receber esse prêmio de entidades tão representativas como é o IEL, a FGM e também a AGM, isso aí, na verdade, dá uma importância ainda maior, porque são entidades extremamente responsáveis e sérias, né? Isso, nós devemos ressaltar que esse índice, essa premiação, é um levantamento feito pela Federação Goiana dos Municípios, pela Associação Goiana dos Municípios, FGM e AGM, e o IEL, que é um dos institutos mais conceituados a nível de Brasil, Não são aqueles institutos ou aquelas empresas que chegam e falam para o prefeito, olha, nós fizemos levantamento, você foi escolhido, pague aqui 5 ou 10 mil reais e você será premiado. Não tivemos nenhum custo com a participação no encontro anual de gestores, e esse encontro anual de gestores realizado por ocasião da entrega do prêmio, ele foi realizado pela FGM e AGM,
o presidente Paulo Vitor, presidente da FGM, o Zé Délio, presidente da AGM, isso a custo zero para o município, são entidades sérias que fizeram esse levantamento e, além do encontro anual, fizeram a premiação. Wisner, agora falando da sua administração, especificamente sobre finanças. A gente sabe das dificuldades que os municípios brasileiros enfrentam, eu imagino e penso que Corumbaíba não é diferente. E no seu caso aí, 2025, a gente pode considerar o ano da retomada. Como é que foi em termos financeiros e como é que você entrega aí esse ano de 2025 para a população, para a comunidade? Estamos terminando 2025 com um índice positivo nas finanças públicas. Eu volto a dizer, assumimos uma prefeitura dia 1º de janeiro com 13 milhões de dívida, diante de uma arrecadação mensal aproximada de 6 milhões de reais. Trabalhamos de forma austera, de forma dura, para chegar aonde chegamos. Vamos chegar no dia 31 de dezembro, com fé em Deus, sem dever nada. Nós pagamos as dívidas, estamos honrando os nossos compromissos com o comércio local, com os servidores. O pagamento da folha dos servidores municipais será feito dia 19 de dezembro, de forma antecipada. Estamos repassando o 10º da Câmara amanhã, o que nós temos até o dia 20 para pagar, já estaremos pagando dia 10 de dezembro. Mas isso tudo graças a uma equipe que está coesa, uma equipe que trabalha juntos, as secretarias que estão preocupadas. Fizemos várias reuniões aqui para fazer corte de gastos, fizemos cortes de gastos em novembro e dezembro e estão ventilando na cidade também, inclusive, que nós faríamos demissão em massa, o que é praxe fazer aí todo ano pelo gestor. E esse ano eu havia feito um compromisso que não haveria demissão em massa, não seriam demitidos os servidores. Se alguém avisou que seriam demitidos, foi sem a minha autorização, não passou por mim. Lógico que toda secretaria, ao final de ano, faz um levantamento de quantos servidores comissionados tem, da necessidade da permanência desses servidores. Mas em momento algum, eu assinei qualquer decreto de demissão de servidores, porque nós fizemos um trabalho sério, nós fizemos um trabalho para que os servidores, pelo menos em 2025, o que não ocorria há muitos anos aí no passado, não tivessem o seu Natal, o seu Réveillon comprometido pela falta de emprego. Então, com muita satisfação, com muita alegria, que nós podemos dizer aqui que os servidores não foram demitidos e não serão demitidos agora para fechamento das contas. Contas fechadas, com muito trabalho, com muita austeridade, com muito compromisso, com muito planejamento, para que 2026 nós possamos começar melhor do que 2025. Começar um ano sem dever, começar um ano aplicando mais os recursos em prol da comunidade. Agora, o Wisner, a gente sabe que uma cidade, para funcionar bem, é necessário uma harmonia ali entre os poderes. Você, inclusive, recebeu a visita do novo juiz aí da comarca, quer dizer, é um importante poder procurando estabelecer uma harmonia. E em relação ao legislativo, eu gostaria que você falasse também dessa relação e o que a população pode esperar para o ano que vem e esse ano ainda. O que dizer sobre essa relação entre você, o executivo, e o legislativo corumbaibense? Acabamos de receber a visita aqui de 2 vereadores, presidente da Câmara, Gilson, vereador Santana, justamente tratando sobre o 10º, a questão orçamentária, a lei orçamentária que está para ser votada na Câmara, um relacionamento bom que nós temos entre executivo e legislativo. Lógico que existem divergências de pensamentos políticos entre o executivo, entre alguns membros do legislativo, mas eu acho isso muito normal, levo com tranquilidade, chamo para conversar quando há necessidade de conversar. A única coisa, para quem me conhece, que eu não admito, é a mentira, né? Se falarem alguma coisa que eu não afirmei, que eu não fiz, eu estarei prontamente respondendo a esse parlamentar ou a qualquer pessoa. Isso faz parte da minha índole, do sistema que é a pessoa do Wisner, para chegar e dizer: olha,
Isso aí eu não admito, não é verdade, porque eu não fiz. Mas a relação com o Legislativo como um todo é uma relação excelente, é uma relação de cordialidade, até porque a liturgia do cargo de prefeito, ela está acima de qualquer divergência política pessoal. Então o Executivo sempre respeitará o Legislativo e eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira. Legislativo de mãos dadas com o Executivo também. Bom, vamos seguindo aqui com a nossa conversa, falando com o Wisner Araújo, prefeito de Corumbaíba. Muito obrigado por abrir um espaço aí na agenda, prefeito. Agora, você recebeu o apoio do ex-prefeito de Catalão, Adib Elias, essa liderança aqui da região sudeste, e também é parceiro do deputado estadual Jamil Khalif. E agora os dois são pré-candidatos a deputado estadual. Como é que você está vendo aí esse embate dentro do próprio grupo, que a gente pode considerar que você também faz parte, Wisner? Eu sabia que essa pergunta viria, né? Ainda mais vindo do Nave Leão. Eu tinha certeza que seria me questionado a questão doutor Adib Elias, doutor Jamil Khalif. Eu devo iniciar dizendo que quem me apresentou o deputado Jamil Khalif foi o doutor Adib Elias. Ele apresentou para Corumbaíba, como várias outras cidades. E nós sempre acreditamos num grupo coeso. O maior grupo político existente no estado de Goiás é o grupo político de Catalão, né? O grupo que, entre aspas, é o grupo do MDB, é o grupo da base, é o grupo do governador Caiado. Fui chamado pelo doutor Adib para conversar, estive em Goiânia, recebi ele aqui no gabinete, juntamente com sua assessoria, os nossos secretários, da mesma forma que fiz com o Jamil. Fui chamado várias vezes à Assembleia Legislativa, recebemos ele várias vezes em Corumbaíba, sempre foi e é parceiro de Corumbaíba. E eu fiz um pedido aos dois: não rachem o grupo, até porque vocês estavam de mãos dadas lá em 2022, e por que agora não? Mas eu acho o seguinte, no meu ponto de vista, quem sou eu para discutir política com duas lideranças tão grandes? Eu estou aprendendo agora, estou engatinhando, mas tenho para mim que essa discussão do projeto político de 2026, a nível de escolha para pré-candidato a deputado estadual na nossa região, começou muito cedo, ela é precoce. Infelizmente, tem muita água a passar debaixo da ponte, nós precisamos saber realmente como que vai afunilar isso aí, para aí sim, depois nós sentarmos novamente, discutirmos. Eu tenho certeza, todos de mãos dadas, porque para a nossa região é muito mais importante. Bom, avançando um pouco mais agora, indo para nível de estado, como é que você tem visto aí a performance do seu amigo, inclusive pessoal, o Daniel Vilela? Pesquisa recente agora, essa semana, dando uma margem aí em torno de 15 pontos, né, à frente do segundo colocado, o ex-governador Marconi Perillo. Como é que você tem visto e que análise que você também faz aí a nível estadual? É sempre muito bom falar em política, e quando se fala em política no estado de Goiás, nós podemos dizer do MDB, né? MDB que está em ascensão, MDB que é do nosso vice-governador Daniel Vilela no estado de Goiás, é o presidente do MDB. MDB que lembra Iris Rezende, que lembra Maguito Vilela. E não, o MDB não é só do nosso vice-governador, mas é do próximo governador do estado de Goiás. E recebemos com muita alegria, ontem vimos pelas redes sociais, a Paraná Pesquisas publicando 39 pontos de intenção de voto para o Daniel Vilela contra 24 do seu opositor. Uma diferença de 15 pontos, isso é muito importante. E deve ser ressaltado que o melhor governador do Brasil está no estado de Goiás. Não podemos falar em política, falar em sucessão em 2026 sem citar Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado que pegou o estado de Goiás em 2019 e eu estava prefeito naquele momento, as rodovias pareciam um queiro suíço. Fui chamado na Goinfra, onde o governador pediu ajuda para que nós fizéssemos naquele momento a operação tapa-buracos com as custas da prefeitura na rodovia GO 139 que liga até a ponte aqui em Camariano. E nós prontamente naquele momento tínhamos recurso em caixa, a prefeitura estava com as contas saneadas, nós fizemos a operação tapa-buracos. E em contrapartida veio ele, depois das contas do estado saneadas, ele
retribuiu isso em obras para o município, em benfeitorias. Então, o Daniel Vilela, pré-candidato ao governo do estado de Goiás, com o apoio do melhor governador do Brasil e o melhor governador da história do estado de Goiás, tenho certeza que não terá dificuldade para ganhar as eleições o ano que vem e continuar fazendo esse belo trabalho que é feito hoje por Ronaldo Caiado e Daniel Vilela. Agora, Wisner, você acha que o governador Ronaldo Caiado se viabiliza aí como pré-candidato ou como candidato a presidente da República? Olha, tem muita água passar debaixo da ponte também. Nós vimos aí o lançamento do Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência, apoiado pelo seu pai. Eu entendo que a direita está rachando. Ronaldo Caiado, que é de direita, mas nós temos que entender, pelo menos no meu ponto de vista, existe uma grande diferença entre a direita puramente dita e o bolsonarismo. E é outra questão que não poderia haver cisão. Se a direita quer vencer as eleições, ela tem que ser unida. O governador Ronaldo Caiado, tenho para mim que é a pessoa mais bem preparada para assumir a presidência do Brasil. Agora, quando se trata de política, são números. Nós temos que analisar várias questões. Nosso colégio eleitoral, o Estado de Goiás, a nível nacional, é um colégio eleitoral pequeno. Nós teríamos, Ronaldo Caiado teria o apoio do Tarcísio de Freitas, em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral, teria apoio do Zema, que é um grande colégio eleitoral em Minas Gerais. Então eu acho que também, se é viável ou não a candidatura, é muito cedo para se discutir, até porque tudo começou a desenhar agora. Bom, fiz questão de fazer essa pergunta, é interessante o posicionamento do Wisner, porque tem alguns prefeitos que não gostam muito de ficar entrando nessa discussão a nível nacional. Mas o povo de Corumbaíba, de todas as cidades, querem sim saber o posicionamento do seu líder, né? Então, tá aí a colocação do Wisner. Agora, voltando para a política local, como é que você tem visto aí a atuação, Wisner, da oposição à sua administração, à oposição em Corumbaíba? Olha, oposição em Corumbaíba. Návio, eu fui prefeito de 2017 a 2020, perdi as eleições para a oposição naquele momento e em 2021 saí de cabeça erguida, deixei a prefeitura saneada, contas redondinhas, tanto é que não respondo a nenhuma ação judicial, seja por improbidade, seja por falta de prestação de contas, enfim, não conseguiram nada, embora não tenha vasculhado a minha vida, a da Lara. Fizeram, pra você ter uma noção, fizeram auditoria na Secretaria de Assistência Social em 2021 para ver se achavam alguma coisa lá de 2017 a 2020. Não encontraram nada. Diferente do que nós encontramos agora, saíram em 2024 e esqueceram esses 2 caderninhos de protocolo lá na assistência social. E aqui tem os nomes das pessoas que foram beneficiadas, inclusive no período de campanha. Até hoje nós não havíamos anunciado e mostrado isso aqui, né? Então é um caderninho azul, diga-se de passagem, e um caderninho preto com os nomes das pessoas, assinaturas. E aqui muita gente que não se enquadra no parecer social e que levou aí 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 em material de construção. Nós estamos analisando, está sendo feita uma auditoria, que eu fiz esse compromisso lá na nossa posse sobre isso aqui. Mas a oposição, o que eu quero dizer é que a oposição, ela, pelo menos da minha parte, ela foi sempre muito consciente, muito séria. Tanto é que eu trabalhei 2021, 2023, 2024, aliado ao Diogo em 2024, nós viemos e volto a dizer, eu, o Diogo, o seu Sebastião Moraes, como o único ex-prefeito, nos apoiando e ganhamos as eleições. E hoje eu vejo a oposição como necessária, como salutar em qualquer parte da democracia e respeito à oposição. O que eu não posso respeitar e o que eu não admito são determinados atos de determinadas pessoas da oposição que são irresponsáveis. E aí sim, sempre que vierem com mentiras, que vierem com falácias, que vierem denegrindo a minha imagem, a imagem do Diogo, a imagem dos nossos secretários, sem nós devermos, nós chegaremos e falaremos, porque oposição não é isso. Oposição é mostrar
que você tem melhores condições de administrar o município do que a situação. Se eles mostrarem que tem melhor condições do que a situação hoje, com certeza nós vamos nos curvar a eles. Mas enquanto isso, nós vamos seguir firme, trabalhando. Hoje a Câmara ela é muito coesa com a administração, com o Executivo. Temos a maioria dos vereadores na Câmara, tem alguns da oposição, e o que eu espero deles é o mesmo respeito que eu sempre dei e darei a eles, respeitando como oposição e que eles nos respeitem como situação. E aquilo que estiver errado e eles apontarem, eles serão respeitados porque nós vamos corrigir os erros. Mas aquilo que nós tivermos razão e eles apontarem por politicagem ou por pura oposição, nós mostraremos que eles não têm razão. Muito sério, hein, Wisner? Isso que você acaba de mostrar aí, essas informações que estão contidas aí nesses cadernos, e a pergunta não pode ser outra. Isso aí vai ser judicializado? Muito sério. Nós estamos passando esses cadernos aqui para a equipe que está fazendo a auditoria, será feito o levantamento. Eu não serei leviano de citar nomes, de falar o que pode acontecer, até porque nós precisamos de uma apuração muito séria para tudo isso, assim como nós faremos apuração, passaremos em panos limpos toda a administração passada, 2021, 2024, aqui de Corumbaíba, né? Não apresentamos nenhum resultado ainda dessa auditoria, ela está em fase final, ela está sendo concluída e nós apresentaremos. Agora, o que eu posso dizer, gente, é o seguinte: nada continua da forma que era, graças a Deus. Era vergonhoso o método utilizado por aquela administração nessa prefeitura de Corumbaíba com relação a finanças públicas. Recebemos, repito, uma prefeitura com 3 milhões de dívidas e hoje nós sabemos o porquê de 3 milhões de dívidas. Mas não farei nenhuma acusação aqui também sem a precisão necessária, sem a responsabilidade necessária de apontar cada um com a sua responsabilidade. Bom, temos de habitação. O que você tem de novidade sobre essa área aí para Corumbaíba? Com muito prazer, temos em mãos um plano de trabalho que nós assinamos ontem com o Estado de Goiás, através da AGEAB, a Agência Goiana de Habitação, já com cronograma de construção das 50 primeiras casas a custo zero pela AGEAB, em Corumbaíba. Corumbaíba que esperou tanto tempo, nós chegamos aí em janeiro, regularizamos os lotes que nós tínhamos e já tinha mais de 50 lotes, faltava só a regularização diante o cartório de registro de imóveis. Fizemos isso em tempo recorde e está aqui um sonho se concretizando, um sonho que se concretiza na construção de 50 casas. Além de outros 2 convênios já assinados para a construção de mais 45 casas. Uma primeira etapa de 20 casas pelo governo federal, Minha Casa Minha Vida, e outro convênio já assinado também para a construção de mais 25 casas. Então, com fé em Deus, já em 2026, nós estaremos aí fazendo a entrega, ou no mínimo, iniciando as obras de 95 casas. E aquele compromisso que eu e o Diogo fizemos para 2025, 2028, de construção de 200 casas, com fé em Deus, ele será cumprido. Já adiantando, e não podemos passar batido aqui, não posso deixar de falar, que já construímos esse ano 5 casas com recursos próprios. Então, 5 com 95, 100 casas. Fora as que nós vamos construir em 2026, já começando agora em janeiro. O compromisso será resgatado na construção dessas unidades habitacionais para a nossa querida gente Corumbaíba. Wisner, para a gente encerrar uma avaliação sobre esse ano, então, e as festividades, o que você programou aí juntamente com sua equipe para celebrar junto com a comunidade? Encerramento de ano 2025 de muita alegria. Tenho certeza que eu e Diogo estamos felizes, muito felizes, porque nós estamos conseguindo colocar em prática tudo aquilo que nós falamos lá na pré-campanha, na campanha, nos palanques, nos nossos comícios, nas nossas reuniões. É devolver Corumbaíba aos corumbaibenses. E eu tenho hoje a plena convicção que Corumbaíba já está devolvida aos corumbaibenses. Você anda pela cidade, é uma cidade limpa, é uma cidade que você vê a alegria estampada no rosto das pessoas, é uma cidade
que não tem pontos escuros de iluminação pública mais. É uma cidade que não tem buracos pelas ruas. Com as chuvas dessa semana começou a abrir algum buraco e eu já chamei a equipe competente e pedi para que faça aquisição de massa asfáltica e que ainda no decorrer dessa semana ou na próxima semana façamos a operação tapa-buracos. Mas o que é mais importante é o sentimento das pessoas de que agora podem ficar tranquilas, que agora Corumbaíba tem não só educação, não só assistência, não só a saúde, mas tem inclusive o lazer. Fizemos o acendimento das luzes de Natal no Lago Bonito, algo inédito, ficou perfeito, porque é entretenimento, porque é também um ponto de encontro das famílias. E o que nós prezamos é a família corumbaibense, é a nossa gente, essa é a nossa expressão. Sempre eu chamei o povo de Corumbaíba como nossa gente, e é a nossa gente. Então eu e o Diogo temos muita tranquilidade em dizer que estavam sendo 12 meses de dificuldade financeira, 12 meses de muito trabalho, às vezes saindo do gabinete às 10 da noite. Nunca se viu um vice-prefeito que vem na prefeitura todos os dias, ou ele vem de manhã ou ele vem à tarde e vai para a zona rural ajudar a administrar. Então, é um irmão que a vida me deu, de coração falando, é uma pessoa do bem, uma pessoa séria, um vice-prefeito leal, um vice-prefeito honesto, aquele vice que com certeza todo prefeito ou todo gestor sonha em ter. Diferente do que eu tive no passado. Fui traído, uma pessoa que não teve responsabilidade para com a administração, uma pessoa que não trabalhou pela cidade. Mas Deus sabe o que faz. Eu sempre costumo dizer que a roda gira. A roda girou, Corumbaíba entrou no eixo, estamos num momento de muita festa, num momento de muita alegria. Dia 18, na próxima quinta-feira, faremos a entrega de 1.200, aproximadamente 1.300 brinquedos para as crianças. É o Natal do Bem. Agradecer ao governador Ronaldo Caiado, a nossa primeira-dama Gracinha Caiado, por ter mandado esses brinquedos e nós podermos fazer uma grande festa para as crianças. Dia 19, na sexta-feira, vamos fazer a entrega de 1.000 cestas de Natal. Mas a cesta de Natal, aquela que tem o frango, tem o ovo, tem o refrigerante, para que as pessoas realmente possam fazer a sua ceia de Natal. E uma novidade aqui para vocês, todos sabem que o meu aniversário é no dia 23 de dezembro. Resolvemos meio de última hora, mas eu quero confraternizar não só com a minha família, eu quero confraternizar com a minha gente. E nós vamos matar 10 vacas e fazer um grande churrasco no dia 21 de dezembro, domingo, a partir das 11 horas, lá no Sindicato Rural de Corumbaíba. Então será o nosso almoço regado a carne assada, mandioca, refrigerante e com a música dos cantores da nossa terra, os cantores locais que estarão lá abrilhantando e animando essa grande festa, porque eu faço questão de celebrar o meu aniversário ao lado da minha gente. Finalizando, a gente vê essa energia terminando de forma bastante pulsante esse primeiro ano dessa sua segunda gestão, e microfone aberto aí, espaço aberto para suas considerações, Wisner. Eu que agradeço, Návio, pela oportunidade de falar com um canal de comunicação tão importante como a TV Sudeste. Dizer que, mais uma vez, estamos aqui com muita alegria. Um agradecimento especial a Deus. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar nessa administração pela segunda vez. Eu que sempre sonhei em ser prefeito e quando fui de 2017 a 2020, procurei dar o meu melhor. Mas Deus falou o seguinte: você precisa voltar porque você não terminou o que você começou. E perdi as eleições de 2020 de cabeça erguida, mas aqui estamos de volta, dando o melhor. Então, o meu agradecimento, lógico, em primeiro lugar, ele vem a Deus pela oportunidade, pela força, pela persistência de trabalhar em prol da nossa gente. E depois agradecer a toda a nossa equipe, né? A todos os secretários, porque eu não posso dizer que a administração vai bem se ela não tem a participação do vice-prefeito. O Diogo, repito, há tempo todo nos ajudando, juntamente com os nossos outros 10 secretários.
10 secretários que trabalham muito na zona rural, na assistência, na saúde, na educação, no esporte. Para finalizar, quero desejar um Feliz Natal a cada corumbaibense. Que realmente o espírito de Natal esteja dentro da casa de cada um de vocês, iluminando os pais, os filhos, os netos, os avós, e que 2026 ele seja muito próspero, que ele seja de muitas alegrias, que nós possamos trabalhar muito mais do que em 2025, agora muito mais firmes, com planejamento, porque é isso que nós desejamos a Corumbaíba. Que Deus abençoe a nossa cidade, que 2026 seja muito próspero, repleto de alegrias, e contem sempre com o Wisner e com o Diogo. Mais que trabalho, amor por nossa gente. Ok, muito obrigado. Assim então a gente encerra agradecendo a sua audiência, você de Corumbaíba, você de todo o Sudeste goiano. Tá aí informações importantes de Corumbaíba, revelações do prefeito Wisner aqui na TV Sudeste. O que de importante acontece lá em Corumbaíba, em Catalão e em todas as cidades da região mais importante do estado de Goiás, que é a região Sudeste. A gente volta a qualquer momento. TV Sudeste é o conteúdo que faz a diferença.